Caso surpreendente. Esse vídeo começa com o Nate perguntando pra essa garota se está tudo bem. E em seguida fala que ela tá muito bonita e pergunta se ela é do exército. E como ela fala que não, ele pergunta então por que ela tá usando esse boné. Ela fala que comprou porque achou bonito, então ele resolve se apresentar pra ela. Ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede pra ela esperar. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pergunta se ela mora ali por perto e ela fala que mora nesse prédio. Ele fala que acabou de se mudar e pede o número dela. E como ela fala que acha melhor não dar um número pra ele, ele pergunta o que há de errado. Então ele pergunta se ela não gosta de fazer amigos ou se ela não está interessada. Ela responde dizendo que já tem amigos o suficiente. Ele tenta pegar o número dela novamente, mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que não. Então ele pergunta se o problema é que ele é feio. Ela começa a rir e fala que ele só não faz o tipo dela. Então ele fala pra ela ter uma boa caminhada. Antes mesmo do Nate chegar no carro, ela já estava se arrependendo de ter dito não pra ele. O Nate pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que estava indo para a casa dela. O Nate fala pra ela que ela é uma garota muito nova pra estar em casa tão cedo. Então ela fala pra ele que ela acabou de vir da loja e que não tinha nada planejado. Ele fala novamente que ele é novo na cidade e que seria bom ela mostrar os lugares pra ele. Ela responde dizendo que com certeza e que ela conhece um restaurante muito bom e que o proprietário é um amigo dela. E quando Nate pergunta pra ela se ela quer entrar no carro, ela pergunta pra onde eles vão. Ele fala que só vai precisar passar na casa dele, mas que eles podem ir em algum lugar discreto. Então ele pergunta se ela conhece algum lugar discreto e ela fala que vai mostrar pra ele. E dentro do carro ele fala pra ela que ela fez ele pensar que ela é uma interesseira e que talvez seja melhor ela sair do carro dele. Então ela pergunta por que ele está sendo tão rude e pergunta também se ele não quer sair com ela pelo menos como amigo. Ele fala que teria dado uma chance pra ela se ela tivesse dado uma chance pra ele e pede novamente pra ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e diz pra ele que ela vai pra casa dela. E ele dá um tchau pra ela e fala pra ela ter uma boa caminhada. E o Nate termina dizendo que essa vida é muito doida e que ele nunca viu uma garota mudar de ideia tão rápido. O Landon aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome dela, ele tenta se apresentar, mas não dá muito certo. Ela pergunta o que ele pensa que está fazendo seguindo ela. Ele fala que porque ele só quer saber o nome dela. Ela fala que já disse o nome dela, mas que não quer conversar com ele. Ele fala que ela é muito rude, mas ainda assim deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta para onde ele vai. E ele pede para ela dar a volta para ele conversar com ela. Ele pergunta o que aconteceu, e já ela pergunta para onde ele vai. E ele responde dizendo que estava procurando um restaurante para almoçar. E quando ela fala que vai com ele, ele pergunta como assim, afinal de contas ela acabou de dar um fora nele. Mas em seguida fala que ele vai sair do carro para conversar com ela. Ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que com certeza esse carro é dele e pergunta para onde ela estava indo. E depois que ela diz para ele que ela estava indo para o final da rua, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele. E como ela responde dizendo que ela nem conhece ele, ele fala que tentou se apresentar para ela, mas ela seguiu ignorando ele. Ela diz para ele que é melhor eles conversarem dentro do carro. Ele pede para ela esperar e pergunta o que ela pensa que está fazendo. E agora ela fala que quer almoçar com ele. E depois de se fazer um pouco de difícil ali para ela, ele acaba falando para ela entrar no carro.
E dentro do carro, Landa mostra a câmera para ela e fala que isso é uma lição para ela não tratar as pessoas assim com tanta ignorância. E em seguida pede para ela dar um fora do carro dele. Ele abre a porta do carro e fala para ela ter um ótimo dia. Ela fala que para ele também que ele precisa abastecer porque o carro dele está sem gasolina. E já ele termina dizendo que além de interesseira, ela também é muito grossa. O Nate aborda essa garota e fala que ela tá muito bonita, e em seguida pergunta o nome dela, e ela pergunta por quê. Ele fala que só está tentando conhecê-la porque achou ela muito bonita. Ela agradece, mas não fala o nome pra ele. Mas como ele pergunta se ela realmente não vai falar o nome pra ele, ela acaba dizendo o nome pra ele. E quando ele pergunta pra onde ela vai, ela fala que está indo pra casa dela. E nesse momento ele pergunta se ela tem namorado e ela fala pra ele que ela tem 3 namorados. O Nate pergunta se ela está falando sério e se é assim que funciona com ela. O Nate pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela não tem telefone. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que não sabe porque ela está andando a pé, porque ela poderia ir com ele. E por mais embaraçoso que pareça, ela volta e diz que estava brincando e diz que é claro que ela tem telefone. Ele fala que isso pareceu uma mágica porque o telefone dela apareceu assim de repente. Ele fala que já tinha visto esse telefone e pergunta por que ela está brincando com ele. Ela fala que não estava brincando e dá o número para ele. Ele pergunta novamente se ela tem namorado, e como ela diz que não, ele pergunta se ela estava mentindo dizendo que tinha 3 namorados. E claro, ela acaba confessando. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se ela gosta de ir à academia e ela diz que sim. E quando ele pergunta se ela quer entrar no carro, ela não pensa 2 vezes e fala que é claro. Então ele fala que faz questão de abrir a porta para ela. E dentro do carro, Nate fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro. Mas ela diz para ele que ela não vai a lugar nenhum. Ele fala que ele acha que ela não está entendendo e pede novamente para que ela saia do carro dele. E como ela diz que não, ele pede por gentileza para que ela saia do carro dele. E ela fala não novamente, mas em seguida fala que ele tem o número dela. Mas depois acaba ficando irritada e fala que se ele ligar, ela não vai atender. E termina dizendo que nem adianta ele ligar para ela. O Nair Price começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito bonita vindo ali na frente. Ele começa perguntando se está tudo bem e fala que ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta e pergunta como ela vai. Ele fala novamente que ela está muito bonita e pergunta para onde ela vai. E depois que ela diz para ele que está indo para o shopping, ele pede o número dela. Mas ela fala que ela não conhece ele. Já ele diz que é exatamente isso que ele está tentando fazer agora. E como ela diz que não, ele fala que provavelmente ela deve ter namorado. E quando ele tenta pedir o número dela novamente, ela fala que não sabe. Ele pergunta se ela quer uma carona e fala que o carro dele é esse aqui. E ela pergunta se o carro dele é esse aqui na frente. E ele diz que sim. Ele pede o número dela novamente, mas ela fala que não sabe se vai dar o número para ele. E como por final ela acaba não dando o número para ele, ele fala que tudo bem e se despede dela. Mas quando ela vê ele abrindo a porta do carro, ela decide voltar e pergunta se ele estava falando sério que esse carro é dele. E ele responde dizendo que ela está vendo ele com a chave do carro na mão dele. E como ela fala que achou que ele estava brincando, ele fala que a chave está bem ali na mão dele e como ele já tinha dito, o carro é dele. Ele pergunta de onde ela é, e ela diz para ele que ela mora ali mesmo na cidade. Ele fala que está gostando muito da cidade e que ele veio de Ohio. E quando ela pergunta o que ele está fazendo por ali, ele fala que quis se mudar para conhecer algo novo. Ela fala que então ele é um estranho, ele fala que isso é fácil de resolver. Em seguida fala que ela é muito bonita.
Ele fala que estava pensando em ir para casa dele e quem sabe pedir alguma coisa. E como ela praticamente se convida para ir com ele, ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro ele pergunta se ela tem certeza que quer ir para casa dele. E como ela diz que sim, a próxima parada é na casa do Nair Price. Universo surpreendente. O Nate começa a conversa dizendo que ela tá muito bonita. E quando ele pede para ela esperar, ela pergunta por quê. Ele tenta se apresentar, mas ela não quer apertar a mão dele. Ele pergunta se ela não quer apertar a mão dele, e ela fala que não é obrigada a apertar a mão dele. Ele fala que só está tentando conhecê-la e ela pergunta o porquê de tudo isso. E ele fala porque ele achou ela muito bonita. E quando ela pergunta se ele não tem nada melhor para fazer, ele fala que não tem nada melhor do que poder conhecer uma mulher bonita. Em seguida, ele fala que o olho dela é muito bonito. Então ela pergunta se ele fala isso para todo mundo. E depois que ela fala que tudo bem, ele pergunta para onde ela vai. E ela fala que não importa e que essa pergunta é muito estranha. Ele pergunta se ele pode pegar o número de telefone dela, mas ela diz que não. Então ele pergunta por que ela é tão rude. Ela responde dizendo que ela não tem a obrigação de dar o número para ele. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil. Ela diz que não e fala que só está incomodada. Ele fala que está parecendo que ela está estressada e que está precisando de uma massagem. Ela pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, e ele fala que só do número dela. Mas ela mais uma vez diz que não. E como ela dá um bom dia para o Nate também deseja um ótimo dia para ela. E nesse momento ela pergunta se esse carro é dele. E já ele responde dizendo que ela tá vendo a chave do carro na mão dele. E depois que ela diz para ele que ele tem um carro legal, ele fala para ela chegar mais perto. Ele pergunta novamente para onde ela estava indo. E agora ela fala para ele que estava indo para o final da rua. Ele resolve pedir o número dela novamente. Só então, depois de tudo isso, ela resolve dar o número para ele. Ele pergunta por que ela não quis dar o número para ele logo de começo. E ela responde dizendo que pensou melhor e resolveu dar uma chance para ele. Ele pergunta se esse realmente é o número dela. Em seguida fala que vai ligar para ela agora. E depois de conferir que ela realmente deu o número certo, ele pergunta por que ela não tem namorado. E ela responde dizendo que ela não está focando muito nisso agora. E quando ele pergunta o que ela faz, ela fala que é modelo e personal trainer. Ele pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa, e ela acaba aceitando sair com o Nate. E dentro do carro, o Nate não perde tempo e fala que ela deveria sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. E depois que ela fala que isso é ridículo, ele fala que ridículo é o comportamento dela.